Boa noite, meus amigos. Boa noite. Então, eu peço licença para vocês, para a gente conversar mais um pouquinho hoje. E como a Paula falou, a nossa palestra, a nossa conversa de hoje vai ser sobre o aborto. Como todos vocês sabem, né, e eu sou opinião, sabe, para condenar ou para absolver, a gente nem tem esse poder, né, não tem nem esse direito. Então nós vamos falar aqui agora sobre o que a doutrina espírita tem a nos dizer, tem a nos esclarecer sobre o aborto. E aqui também não tem nada a ver com a política, porque a política hoje em dia está falando em legalização de aborto, mas isso é uma questão assim totalmente fora do que nós vamos falar aqui. A nossa Constituição, ela diz que o nosso país é um país laico. Ser um país laico significa que as leis que ali estão dispostas não tem nada a ver com religião, com cristianismo, é puramente social, né? Então não tem nada a ver com religião. E a gente sabe que o que está sendo falado ali é o direito da mulher ter ou não a opção de ter o bebê. Então nós vamos ver aqui, de acordo com a doutrina espírita, que não é uma questão de opção, não existe isso, é uma questão de responsabilidade. Então, se a mulher ficou grávida, é a responsabilidade, ela tem uma responsabilidade sobre aquele bebê, sobre aquela nova vida que já se iniciou dentro do seu corpo. Então, assim, não é uma questão de opção, é uma responsabilidade que ela vai assumir ou não, tá bom? O nosso planeta aqui, a gente sabe que é um planeta que tem muitas contradições. Por exemplo, a pena de morte, ela já foi extinta aqui no nosso país, né? Mas a eutanásia, por exemplo, também não é permitida no nosso país. Então, se não é permitida a pena de morte, se não é permitida a eutanásia, por que deveria ser permitido o aborto? O aborto é uma pena de morte que eu estou impondo sobre uma vida que já está dentro, né? Já teve a sua concepção, já tem o espírito ligado aqui conosco, e eu não tenho o direito de dar cabo dessa vida, eu não tenho o direito de tirar essa vida. E tudo isso que eu vou falar aqui, eu estou falando sobre, de acordo com o que a doutrina espírita nos fala, nos esclarece, tá? Então, na questão 132 do Livro dos Espíritos, né, a pergunta é: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, qual que é o objetivo? Para que um espírito encarna aqui nesse planeta nosso aqui? Aí está escrito aqui: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então aqui nós sabemos, nós já conseguimos concluir que a encarnação aqui desse planeta é uma oportunidade que nós temos para nos evoluir, para crescimento próprio. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Isso é o que está a expiação. Então a gente sabe que nós temos várias existências, né? Por isso que é reencarnação, porque nós já passamos por várias existências, e dentro dessas existências nós fizemos coisas que não foram boas, né? A gente fez muita coisa boa, mas tem algumas coisas que a gente lá atrás, até por ignorância, até por falta de conhecimento das leis de
espírito aqui nesse planeta é uma oportunidade, não é oportunidade de pagar, não estamos aqui para pagar nada. É uma oportunidade que nos são dadas para que nós podemos passar pela mesma situação para poder agir de forma diferente. Então, se eu tive alguma ação errônea em uma outra existência, não é que eu vou ter que vir aqui para pagar essa ação. Eu vou ter a oportunidade de existir aqui de novo, nessa mesma situação, para ver se eu consigo, nessa mesma situação, agir ou ter atitudes diferentes daquela que eu tive no meu passado, em vidas pregressas. Então, isso é a expiação que é se falado aqui no Espiritismo. E tem também a encarnação, tem também outro objetivo, que é de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Então, essa vida aqui é uma oportunidade para a gente sermos melhores, para nós sermos contribuintes, para nós sermos trabalhadores nesse mundo de Jesus, nesse mundo nosso Criador. E continuando, para realizá-la é que em cada mundo ele torna um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, nós temos a reencarnação, a encarnação que é de expiação, que é aquela que nós temos a oportunidade de refazer o que nós fizemos, e temos a encarnação que é aquela para o nosso adiantamento, para a nossa reforma, para a nossa evolução. Como já foi falado aqui em várias outras palestras, até Einstein, que nunca foi religioso, ele dizia: Deus não joga dados. Então significa que nada que acontece nesse mundo aqui é por acaso. Então, tudo é muito bem planejado. Então, antes de acontecer a encarnação, né, antes de um espírito nascer através da gestação de uma mãe, é feito ali todo um planejamento, né? Existe uma equipe espiritual que no desdobramento da mãe, né, aquela futura mãe do sono, ela passa por reuniões com essas equipes espirituais para acertar todos os detalhes. Essa mãe, no mundo espiritual, nessas reuniões, ela aceita, ela planeja, ela fica sabendo das características do planejamento, de tudo aquilo que ela vai ajudar ou vai auxiliar aquele espírito que vai nascer através dela. Então, assim, a encarnação é um projeto, é tudo muito bem planejado para que aquele espírito que vai nascer através do corpo da mãe possa ter as oportunidades que são necessárias para ele, para a sua evolução. Então, nesse momento do planejamento, já são escolhidos, alguns espíritos conseguem escolher, alguns espíritos, vamos dizer assim, meio que imposto, né? Mas ali já é escolhido a família que ele vai nascer, quais são quais as características de convivência que aquele espírito vai ter que passar para poder promover a sua evolução. Então, tudo isso já é feito nesse planejamento. Inclusive, um espírito nessa hora desse planejamento, já você sabe, né, o planejamento dos seus futuros filhos lá na frente. É lógico que nada é assim, na hora do meu planejamento, ficou estabelecido que eu vou ter 2 filhos. É lógico que com o passar da vida acontece uma coisa aqui, outra ali, mas assim, até os filhos que nós vamos ter durante a nossa vida
já é planejado nesse momento. Então, a família, ela se torna um núcleo de reencontros. E nesse núcleo de reencontros, na maioria das vezes, são reencontros de perdão. Na maioria das vezes, esse espírito que está reencarnando através de uma gestação, ele tem rusgas, ele tem dívidas, ele tem algum entrave com a mãe, com o pai, com o irmão. Então, assim, a encarnação desse espírito é uma oportunidade do perdão. Pode ser da mãe com o filho, do filho com a mãe, ou seja, mas o importante é a gente perceber que a encarnação de um espírito aqui, ele é planejado e ele é uma oportunidade de crescimento, tanto para a criança que vai nascer, tanto para o pai, mãe e a família inteira faz parte dessa oportunidade. E então, por isso nós podemos dizer que o acolhimento de um espírito que vai reencarnar é um ato de amor. Tem uma frase aqui que está no livro Missionários da Luz, ditado por André Luiz, que ele fala: a reencarnação é um contrato de amor com cláusulas de responsabilidade. Então, quando se faz esse planejamento lá em cima, antes do reencarne, é como se tivesse feito um contrato mesmo. E nesse contrato tem todas as cláusulas lá. Então, cada um tem as suas responsabilidades. A criança que está nascendo e os familiares que estão recebendo esse espírito. E tem também uma outra fase que Emmanuel ditou no seu livro Vida e Sexo, que fala: a família consanguínea é um santuário de afeições onde as almas se reencontram para santificarem os laços antigos. Então, assim, nós já vimos até agora que a encarnação de um espírito através da gestação, né, de uma mãe, ela não é uma opção, ela é um compromisso que é feito e traz um contrato que tem as suas responsabilidades. Na pergunta 344 do Livro dos Espíritos, a pergunta 344 é a seguinte: em que momento a alma se une ao corpo? Aí a resposta é: a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que vai se apertando cada vez mais, até que a criança nasça. O grito que se escapa então da criança, anuncia que ela se conta entre os vivos e servidores de Deus. Então, quando uma mãe, né, uma futura mãe, opta, né, decide por fim, né, interromper a gravidez, ela tem que saber que já naquele momento, independente da quantidade de semanas dessa gravidez, já existe ali um espírito ligado a ela e a toda a família. Então, no momento em que da concepção do feto, né, era só o espermatozoide e o óvulo, houve a fecundação, virou o tal do zigoto. Nesse momento em que virou o zigoto, já tem ali um perispírito que vai ser ligado a esse zigoto através de um cordão fluídico, e esse perispírito, no decorrer da gravidez, ele vai se condensando, né, para caber dentro daquele corpinho do bebê.
Mas o importante é saber que teve a concepção, já existe ali um espírito ligado naquele feto. Então, o bebê vai crescendo, vai criando. Primeiro que é criado são os corações, é o coração do bebê. E aí ele vai criando, vai crescendo, vai evoluindo e tudo. E esse perispírito vai ficando cada vez mais unido com aquele feto. Mas enfim, já existe um espírito ligado àquele feto. Aí continuando aqui, ó, aí tem uma frase que está em Missionários da Luz, de André Luiz, que André Luiz ditou, fala assim: o perispírito participa ativamente da organização fetal, funcionando como molde energético para o novo corpo. Então, o que está falando aqui é que o espírito que vai reencarnar, ele participa de todo aquele planejamento e ele participa ativamente. Então, assim, ele tem ciência, né? Ele tem consciência que ele vai nascer no corpo, ele tem consciência da família que ele vai participar. Então, quando ocorre o aborto, ele sabe que aquela futura mãe o rejeitou. Ele sabe que aquela futura mãe simplesmente cortou, né, os laços que haviam entre ambos e assim cortou a possibilidade de uma vida que ele teria aqui. O perispírito guarda as marcas morais e psicológicas do espírito, interferindo inclusive nas características genéticas que serão ativadas ou inibidas. Então a gente sabe que geneticamente existem as características do pai, da mãe, e dependendo do perispírito e dependendo das necessidades que aquele espírito tem que trazer para a sua vida, para a sua evolução, para o seu aprimoramento, algumas características, ele pega uma característica do pai, uma característica da mãe, e isso vai formando as características daquele futuro bebê. Agora, falando especificamente sobre o aborto. Existe o aborto involuntário, né? Aquele que a mãe queria o bebê, desejava, estava feliz com a gravidez e por uma razão que às vezes ela até desconhece, ela perde o bebê, né? Acontece um aborto involuntário. Às vezes tem algum espírito que precisava só de uma pequena união, né? Curta com aquela mãe, só dele sentir o amor daquela mãe, só dele sentir que aqui era querido pela mãe ou pelo pai, já nutre o coraçãozinho dele, já apaga as mazelas que ele tinha, ele já restabelece alguma coisa que ele precisava restabelecer. Então, assim, o aborto involuntário também tem um porquê, não é um acaso. Então, se um feto, né, um serzinho ali morreu tão prematuramente, por algum motivo tinha, tá? Às vezes ele necessitava só de 3 meses de convivência com aquela família para poder resgatar ou para poder sentir o amor dos pais, já foi suficiente. Então, nesse caso, não tem ressentimento nem de um lado, nem do outro, assim, ninguém fez nada de errado, foi feito o que tinha que ser feito mesmo. E a mãe não tem culpa nenhuma, o feto também não, e continua, né, e não tem prejuízo para ninguém. É lógico que a mãe sofre, é lógico que às vezes até desestrutura uma família, tudo. Às vezes até esse aborto espontâneo, esse aborto involuntário, ele serviu para aquela mãe dar valor numa gravidez, até para aquela mãe sentir um amor que ela achava que ela não tinha antes, para despertar dentro dessa mãe um sentimento, um amor que de repente ela achava que não tinha. Mas enfim, o aborto
involuntário, não tem prejuízo, não tem mais prejuízo para a mãe e o bebê. Agora nós temos casos do aborto voluntário. Na questão 358 do Livro dos Espíritos, está dizendo: o abortamento voluntário é um crime? Qualquer que seja a época da concepção? Aí a resposta é: existe sempre um crime quando transgrides a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa acometerá sempre crime tirando a vida de uma criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. Aqui a palavra está dizendo que é crime. Quando a gente fala crime, é uma palavra assim tão pesada, né? E antigamente, a gente sabe que o Livro dos Espíritos aqui, ele foi escrito lá no século passado, e a mentalidade da sociedade naquela época era outra. Então tem aqui até algumas questões que, quando acontece o aborto voluntário, a mãe deve pedir perdão para Deus, mas a gente sabe que hoje em dia o entendimento nosso é um pouco diferente, né? Então a gente sabe hoje em dia que a gente não precisa pedir perdão para Deus. Deus não condena ninguém, Deus não julga ninguém. É assim, Deus é Pai, Ele compreende que nós somos seus filhos imperfeitos, cada um com seu grau de maturidade. Então, se tem uma mãe que cometeu o aborto, não é que ela tenha que pedir perdão para Deus, porque Deus nem quer, nem para a pessoa pedir perdão a Deus, Deus teria que ter se ofendido, né? E Deus não se ofende, Deus não guarda rancor, mas aí fala aqui, ó, que na verdade o crime ela cometeu contra ela mesma. Então é a consciência dela que vai pesar, é a consciência dela que vai julgar, né? A consciência dela que vai bater ali a consciência, e é ela que vai sofrer as consequências justamente pela consciência, porque um dia ela vai perceber que ela fez alguma coisa que não estava correta. Aí continuando aqui, quando acontece o aborto, rompe a ligação fluídica que existia entre esse perispírito e a mãe, né, e aquele zigoto e aquele feto. Esse rompimento, ele pode causar graves danos, tanto para a mãe quanto para o bebê, né, para aquele feto. A gente que trabalha na mesa mediúnica aqui, nas nossas reuniões mediúnicas, a gente vê muitos e muitos e muitos e muitos casos de espíritos, né, que foram abortados. Então, esses espíritos, eles estão tristes, eles estão se sentindo abandonados, eles estão se sentindo rejeitados, e fica uma sequela imensa para esse espírito. Inclusive, tem alguns deles que se revoltam, que passam a ser o obsessor daquela mãe, que não aceita ter sido rejeitado. Então, as consequências de um aborto, elas podem ser desastrosas mesmo. Tem até um livro do André Luiz, que ele fala que bateu uma mãe na porta do nosso lar, que não deixaram, que não foi permitido entrar, né, que ela tinha 60 manchas pretas no seu corpo, né, no seu perispírito. Uma abortadeira, né? E era uma abortadeira. Então, cada espírito que ela abortou
ficou uma mancha preta no seu perispírito. Então, a consequência para o abortado, para o espírito que foi abortado, é desastrosa, porque ele sofre, ele chora, ele se revolta, e para a mãe também. Pode ser que naquele momento ela não tenha consciência do mal que ela fez, mas como foi relatado por André Luiz, fica impregnado nela essa mancha, essa aborteira, cada feto ficou uma manchinha preta. Então, assim, naquele momento ela não tinha ciência de que era tão grave assim, mas um dia ela vai perceber. Aí existem alguns casos que são delicados da gente falar, né? Existe aquele caso, por exemplo, em que a mãe tem ciência que o bebê pode nascer com alguma deficiência, que o bebê pode nascer, pode até não nascer, pode ter poucos dias de vida, e mesmo assim, segundo a nossa doutrina espírita, a gente deve continuar com a gestação, não interromper, porque a gente não conhece os desígnios de Deus, a gente não conhece qual a necessidade daquele espírito. Às vezes, aquele serzinho, ele precisa nascer, dar um respiro, sentir a vitalidade aqui do nosso planeta e voltar para o mundo espiritual. Às vezes, aquele espírito, ele precisa nascer, viver alguns meses para se curar espiritualmente, né? Não se curar aqui no mundo físico. Eu tenho uma amiga, quer dizer, ela é a melhor amiga da minha irmã. Hoje a menininha dela está com 8 ou 10 anos. Na época, ela engravidou e ela teve chikungunya. E aí, naquela época teve aquele monte de... Era uma epidemia, né? Então, e o médico falou para ela, ó, o seu bebê vai ter hidrocefalia, ele vai viver meses, não tem condições e é melhor você interromper a gravidez. E eu lembro dela falar que eu sei que ela não tinha religião, não era espírita, não era evangélica, não era católica, não era nada. Mas ela falava que Deus é que sabe de tudo. Eu acredito em Deus, eu acredito nas leis divinas e eu não vou interromper minha gravidez. E ela continuou a gravidez. Lá no 7º mês, a bolsa rompeu, ela teve que ir para o hospital. O bebê nasceu, foi para a incubadora e ela teve sérias complicações. Ela teve uma infecção, eu não lembro lá exatamente o que era. Ela era casada, tudo, mas depois que nasceu o bebê com essas explicações, é lógico que o pai vai embora, né? Aí ela ganhava vida cantando, ela era cantora. E como ela ficou mais de mês entubada, o tubo rompeu, estragou as cordas vocais dela, então ela não tinha mais a renda dela, né? Mas enfim, ela ficou 3 meses no hospital. Ela internada, entubada, em coma, e a Maria, a menina chama Maria, na incubadora. Até que, no fim, elas foram embora para casa. Hoje em dia, a menina tem hidrocefalia? Tem. Ela tem deficiência motora? Tem. Ela não consegue falar direito? Não consegue. Ela começou a andar, ela já tinha 7 anos. Ela mal fala. E a Maiara, ela vive no hospital com essa criança. A mãe da Maiara morreu. Sobrou o pai que não ajuda, o pai dela, né, que não ajuda, não tá nem aí. O pai da criança paga uma pensão. Então eu sei que a Maiara passa perrengues. Ela faz torta para sobreviver, ela faz kefir, ela faz artesanato. Aí um dia eu perguntei para ela, Maiara, você se arrepende de ter levado em frente essa gravidez? Ela falou, olha, foi a melhor coisa que eu fiz na vida.
Porque essa menina, a Maria, é a minha vida. É o amor que eu tenho, é a minha felicidade. Eu não sei o que seria de mim se não fosse ela. Então, assim, às vezes, uma criança, mesmo que tenha alguma dificuldade, ela ensina a mãe o que é o amor. Ela ensina a mãe a dar mais valor nas coisas simples da vida, né? No cotidiano. O dia que a Maria sorriu, para ela foi uma alegria. O dia que ela falou mamãe, para ela foi uma coisa assim de outro mundo. Então ela falou, Tati, eu faria tudo de novo. E sou feliz com a Maria do jeito que ela é. Então assim, quem sou eu, quem somos nós, para julgar uma pessoa que de repente interrompe uma gravidez, né? A gente não sabe, eu não sei, eu tô falando aqui, eu nunca passei por uma situação dessa, mas eu falo aqui hoje, se eu passasse eu não iria interromper, mas vai saber naquele momento o que nós vamos fazer. Então assim, nós não podemos julgar ninguém. Então esse é um caso. Então mesmo que a criança, aquele bebê, possa ter alguma dificuldade, possa ter algum problema de saúde, a doutrina espírita nos fala, nos recomenda não interromper a gravidez. Porque como eu já falei, às vezes aquele feto, aquela criança precisa de um respiro, precisa de meses de vida, ou precisa salvar a vida da mãe, porque a Maria, como eu falei, salvou a vida da Maiara, mostrou outra vida para ela. Então, esse é um caso que a doutrina espírita fala, nos recomenda de continuar a gravidez. Um outro caso bastante polêmico é a gravidez através do estupro, né? Esse é um caso bem difícil, bem polêmico, mas se você não quer, se você acha que você não vai conseguir criar aquela criança, tenha a criança e depois doa. Deixa para a avó cuidar, dá para uma instituição, mas não tira a vida de uma criança. Eu estava assistindo até uma palestra, a pessoa falou, você sofreu violência, você sofreu, além da gestação, que você não vai saber o que vai fazer, tem a violência, né? Tem aquela, deve ser a pior coisa do mundo, mas o estuprador não te matou. E você vai matar a criança? E é teu filho de qualquer maneira, né? E independente de como esse filho foi gerado, ele é, como a Eveline falou, ele é teu filho. Não adianta que ele é teu filho. Não adianta que essa criança, mesmo sendo fruto de um estupro, teve um planejamento lá em cima. Lá em cima, no seu desdobramento do sono, você permitiu, você concordou por ter essa criança. É difícil? A gente pode julgar? Não. Mas assim, a doutrina espírita nos fala, mesmo em caso de estupro, vamos dar a luz a essa criança? Vamos dar a essa criança a chance da existência aqui na Terra? Às vezes é a existência que ela queria, que ela precisa, né? Para se redimir, para fazer conquistas. E às vezes aquela criança vai despertar em você um amor, aquela criança vai fazer você enxergar coisas que você não enxergava. Então, mesmo em caso de estupro, a doutrina espírita nos fala, nos recomenda que não interrompamos a gravidez. Tati, eu lembrei de um caso aqui também, né? Às vezes a medicina fala, nossa, vai nascer doente, porque você teve uma doença e tal. É o caso do Bocelli, André Bocelli. Era pra mãe ter abortado também, porque ela teve, acho que, rubéola, né? Nos primeiros meses, nasceu cego, e é um dos maiores cantores que a gente tem hoje em dia. Todo mundo escutou, né, o que a Eveline falou? Tem um caso também do presidente, eu não vou lembrar quem é, estou tentando, mas não consigo. Estava também no processo para ser abortado, a mãe não abortou,
E é o ponto que ele chegou. Cuidar da humanidade. Ou pelo menos de uma parte dela. Ele foi presidente. Mas eu não consigo lembrar se foi Nico ou não E vou lembrar. sabe quem também que a gente já teve a oportunidade de falar? Cristiano Ronaldo. É, sim, não sabia. Ele já falou Isso isso. mesmo. Ele deu, né, falou que a mãe dele é a que deixou ele nascer, porque também teve esse processo aí, e olha, Cristiano Ronaldo, quer dizer, já tinha Não, uma... e a gente vê que o Cristiano Ronaldo não é só um jogador famoso. Né? Ele tem várias instituições, ele ajuda muitas pessoas. É um ser humano É diferenciado. um ser né? humano diferenciado. Exatamente. E Ser nasceu humano que numa faz a situação diferença. dessa. É um ser humano que faz diferença. Então, e se a gente abortar e a gente tiver te dando a chance de um ser humano que faz a diferença estar aqui nesse planeta? E a mãe também não é de tudo. Ela também tem um resgate dela aí, né? Tem. Então, Resgate. tem, porque se ela está grávida, teve um planejamento, se teve esse planejamento, é porque tem alguma coisinha ali, né, que ela precisa Ajuste. ajustar. Agora, ó, tem um único caso em que a doutrina espírita não é que permite, não é que aconselha, não é que, assim, no caso em que levar a gravidez à frente pode colocar a vida da gestante em risco, aí sim a doutrina espírita fala que, tendo que optar por um espírito que já está encarnado, que já tem uma família, que já tem responsabilidade, que já construiu uma vida, e uma criança que vai nascer, a mãe pode optar por sobreviver, né? Inclusive, na questão 359, está escrito assim, ó. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? A resposta é preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. Então é preciso sacrificar o feto que ainda não tem uma vida, né, não tem laços tão fortes, ainda não construiu responsabilidades, mesmo porque uma mãe ela pode ter outros filhos, uma mãe tem responsabilidade com os pais, então nesse caso é o único caso em que a doutrina espírita fala que é melhor sacrificar a vida daquela criança. E aí muitas vezes a mãe, às vezes prefere correr o risco do que tirar a vida do filho. Muitas vezes, né? Muitas vezes acontece. E aí, no capítulo 12 do livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, tem uma frase dela que fala: Deus não condena, a consciência é quem se acusa. Então, assim, uma mãe ou uma aborteira ou quem quer que esteja participado desse aborto, né, dessa interrupção da gravidez, não é Deus que vai condenar. É a própria pessoa que vai chegar um momento, ela vai perceber que ela fez alguma coisa errada e ela, a própria pessoa vai querer fazer esse reajuste. Vamos dizer que ela vai querer compensar de alguma forma esse mal que ela fez. E nós sabemos que, como é que é? O amor cobre Uma multidão de pecados. uma multidão de pecados. Quantas vezes, quantos e quantos casos que a gente não vê por aí daquela mãe que tenta engravidar, não consegue. Tenta engravidar, não consegue. Tenta engravidar, não consegue. Aí ela vai e adota uma criança. Aí para essa criança que ela adotou, que é filha do mesmo jeito, ela dá amor, ela dá carinho, ela faz tudo por aquela criança. O que aconteceu? Ela, nesse momento em que ela consegue amar essa criança, ela fez um auto reajuste. Ela conseguiu
vamos dizer assim, aquele pecado que ela cometeu, o amor que ela deu para essa criança foi perdoado, né? Então, dali a pouco ela consegue engravidar. Quantas vezes, quantas histórias que a gente já não viu, que a mãe quer ter filho, não consegue, depois do momento que ela adota, ela consegue ter um filho. É justamente isso, porque ela se perdoou. O amor que ela ofereceu para aquela criança que ela adotou foi um reajuste, né? Ela conseguiu depois engravidar. E na minha família não tem um caso, mas veio dois. A minha família adotou, depois foi dois, como se diz, os consanguíneos. Então, não, a gente vê muito isso, muito. Para a gente terminar, tem uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala: o bem que se pode fazer recompensa o mal que se haja feito. Tá, aqui esse finalzinho, nós falamos que por mais que seja arbitrário, por mais danos que acarrete um aborto, ainda há salvação, né? O amor apaga esse 1 milhão de pecados. Mas assim, continua sendo errado, tá, gente? Não é porque a gente continua sendo. Eu estava vendo aqui, eu estava vendo uma palestra do Raul Teixeira antes de vir para cá, e ele estava comparando, por exemplo, uma pessoa que faz um aborto, uma adolescente, uma mãe, qualquer mulher que faz o aborto, porque eu agora não estou em condições de ter, não tenho condição financeira para ter, vou abortar. É a mesma coisa que se essa pessoa, na hora que chega lá na frente, o pai e a mãe estão idosos, eu não tenho condições de criar, vou deixar para lá. Não é a mesma coisa, gente? Sim. E a mesma coisa, ele também falou que hoje em dia não tem aí uma lei dizendo que se uma cachorrinha vai dar cria de cachorrinhos deficientes, ela pode abortar. A gente pode sacrificar os cachorrinhos. Não tem uma lei aí dizendo que na minha casa você já tem 2 gatinhos, vai nascer mais um, não quero, já tá cheia, eu posso abandonar. Joga fora. Joga fora. Então, se a gente não abandona nenhum cachorrinho, a gente não sacrifica um gatinho, por que nós vamos sacrificar um bebê? Não é? Então é isso, gente. Isso me lembrou uma historinha de uma mulher que ela estava com um bebê pequeno e ela engravidou de novo. Aí ela vai no médico e pede pro médico que ela quer abortar porque ela tem um neném novinho. Ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, já que você não vai conseguir lidar com 2 bebês, vamos matar esse que já tá fora, pelo menos você não corre risco de vida. Então, não é a mesma coisa que ela tá querendo fazer? E ela falou assim, como assim, você tá louco? Né? E assim, pra complementar, eu não sei se você vai falar, mas eu vou dar a dica. Tem aquele filme que chama Deixe-me Viver, não sei se você já assistiu. Não. Tem até no YouTube. É sobre justamente essas crianças abortadas no plano espiritual, como que fica esse processo. É muito interessante. Viu, gente? Fica a dica. Deixe-me Viver. Tem um filme no YouTube. Filme brasileiro. Filme brasileiro. E mais uma vez, aqui nos nossos trabalhos mediúnicos, se a gente vê cada coisa, cada mãe que abortou e depois fica aqui arrependida, chorando e não se acha nem digna do perdão de Deus, ou cada espírito cada abortado, né, que se sente revoltado, que se sente triste, rejeitado, e os casos em que aquele espírito que foi abortado, a partir do momento que ele foi abortado, ele junta ali naquela mãe e não sai mais. E fica ali obsediando, e fica ali inflando a consciência daquela mãe. Então é isso. Pensar que de repente, muitas vezes, esse bebê que está vindo e é abortado é uma pessoa extremamente querida de outras vidas que está voltando para ficar perto de você. E você
não impede. Rejeitou. As consequências para o espírito que foi abortado, de acordo com a forma com qual ele foi abortado, como se diz, a dureza do processo, que tem vários tipos de abortos. O sal, eu já levei uma palestra desse tipo uns anos atrás, mas eu levei as consequências do aborto. O que causa no perispírito. Uns que são retirados em partes, outros são cortados por dentro do útero da mãe para ser retirado em partes, para não danificar o corpo da mulher. O caso daquele com a salmoura, ele queima todo o feto, o espírito ainda está ali dentro. Ele sente todo esse processo até o último suspiro. Não é assim, só vou abortar e já acabou. Não. Ele passa por um processo e essa consequência causa danos no seu perispírito para a próxima encarnação. Pode vir sim, deficiente. Agora, o sofrimento desse espírito, ele chora, ele corre dentro do útero para tentar se esconder, sair fora, mas não tem como. Ai, credo. Pessoa com tristeza, se tentar se proteger da própria mãe, que seria quem deveria estar protegendo. Não é Mas terror. é um filme de Mas é terror. uma coisa de terror. Inclusive, eu estava preparando essa palestra, o espírito que está ali, né, preparando para nascer, a hora que a mãe faz o aborto, ele se sente asfixiado, porque tira o fluido dele. E ele, além de sentir a dor, porque às vezes é com uma tesoura, às vezes com uma agulha, ele tem a falta de ar, que está tirando o ar dele dentro. E a última parte que sai de dentro do útero é a cabeça. E ele ainda está consciente. E ele ainda está consciente. Eu não vou conseguir dormir essa noite, juro por Mas é bom Deus. vocês saberem para passar para alguém que está com um pensamento desses, porque não é um só falar, vou abortar, não vou abortar. Não. Tem a consequência muito grande para o espírito. A mãe fica ali, depois recebe uma medicação, tal, se ela fez clandestino ou fez assistida. Isso quando ela não morre também. Pode ter consequências na Mas vida. é um A negócio, gente não tem pra falar. Vai. Isso. vai ter um negocinho que chama pílula, gente. Pois é. Evita tanta coisa, principalmente aborto. E aí esse povo aí ainda fica fazendo lei como se fosse uma opção. Nossa. A mulher tem a opção de escolher. Não existe isso. Não existe. Não existe isso. Não existe mesmo. Não é uma opção. É uma responsabilidade que ela vai assumir ou não. Eles estão plantando, só isso. Então toma pílula. Gente, então, agradeço vocês pela atenção. Desculpa aí o tema pesado, mas a gente tem que falar, né, Cláudio? Não, Porque foi ótimo. eu tinha Só levado mais essa última consequências. parte. É porque você não ouviu as minhas palavras. Não, Tá não, nem levinho, quero. né? Nossa, Gente, fiquem com Deus. Quem vai fechar? Eu fecho, né? Você tem que sentar, agora eu levantei. Ai, Marcriano. Ué, fica ensaiando olhando pra mim, então eu levanto. Né? Gente, é tudo isso aí, não vamos falar mais nada, né? Porque tem bastante ainda em cima disso. por favor, só encerra. A minha palestra é para causar mesmo, para sentir, Nossa. para ver, para entender. O dia que você for fazer a palestra e falar é sobre aborto, eu nem Não, agora eu apareço. não falo sobre aborto, eu venho com outro nome, bem assim, bem Agora vai falar outra coisa outra polêmica. coisa, polêmica, Nossa, mãe. suicídio. Mas precisa, é necessário às vezes. Não, tá É certo. necessário. E ao mesmo tempo que tem os problemas dos abortos, a gente agora tem esses bebês reborn. Ai, Então, Esquecido também. nossa, pelo amor de nem Deus. fala. Me deixou inquieto aqui, hein, Laura? O problema não é o bebê, é quem está com esse bebê nas mãos. É a mãe. Mas eu ia comprar um pra mim. Bom, Senhor, obrigado. Obrigado mais uma vez pela noite que você nos proporciona em conhecimentos. Temos a certeza que ao pensar, pensamos de forma diferente, mas o conhecimento é abrangente. Ele se faz necessário, pertinente, aos dias de hoje, onde a vida é descartável, aonde todos pensamos, ou uma maioria pensa, que viver
pode ser descartado a qualquer instante. O dom que o Pai, que Deus, Jesus, sempre fez nós abraçarmos a causa, porque se estamos aqui, um motivo temos. Se estamos aqui, ainda assim é necessário que vivamos. E Deus, Ele nos concede o dom da vida todos os dias. Nos reforma, nos refaz. E assim podemos ser seres melhores. Creio ainda que a humanidade há de melhorar. Haja vista alguns pontos desse planeta que estamos vendo. Será que seria preciso de outros orbes vir aqui a ensinar um ser humano a viver e sobreviver? Falta muito amor próprio. Falta amor em vossos corações, em todos os corações, em nossos corações. Precisamos rever esses dons que Deus nos deu. Ele não nos cobra. Quem cobra é a nossa própria consciência. Que possamos sim voltar aos nossos lares melhor que quando chegamos. E termos a certeza, Senhor, se aqui estamos, temos um mérito, um merecimento. Temos provas, temos expiações. Seja conosco. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem.